Gostaria que você abrisse em João 10, versículo 14. João 10, 14. Quem? Todos acharam? Feche os olhos em nome do Senhor Jesus. Hoje é um dia especial, dia de Santa Ceia, dia de nós trazermos a nossa memória o amor de Jesus materializado ali, quando Ele transformou aquilo numa ação para nos salvar. Amém? Feche seus olhos. Meu Deus, venha, Pai, nesta manhã, falar conosco através da Tua palavra. Venha nesta manhã, Senhor, nos ensinar, meu Deus, o que nós precisamos fazer, meu Deus, para estarmos mais próximos de Ti. Que nesta manhã, de fato, a nossa memória, Senhor, possa estar contigo, Senhor, com os momentos que o Senhor passou, por tudo que o Senhor passou por nós, Senhor. Pai amado, toma, meu Deus, a direção de tudo que for falado do início ao fim. E que Teu povo, Senhor, possa ser tocado pelo Teu poder. É o que nós te pedimos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Bom, hoje eu quero falar sobre o Senhor Jesus aqui, o sacrifício dele. E é engraçado como o mundo tenta apagar este fato, o fato que existiu, né? O mundo tenta de alguma forma apagar a verdade de que estamos livres. Então o mundo primeiro tentou fazer com que as pessoas pensassem que Jesus não existiu. Isso foi uma história criada pelos homens. E ali as evidências não permitiram que essa mentira pudesse ser multiplicada. É provável, existem evidências de que Jesus existiu. Em tudo que foi descrito, todos os autores de lugares diferentes, e as pessoas que estavam lá testemunhando, aconteceu. É um fato que não dá para esconder. Com a história, Jesus está lá. E Jesus está tanto na nossa história, é tão real, que Jesus veio e que fez tudo o que tinha que fazer, e que teve a vida que nós conhecemos através da palavra de Deus. Tudo isso é tão real que até quem é ateu vive um ano baseado em Cristo. Porque Cristo dividiu o tempo. Não foi isso? É tão real, é tão histórico, que Cristo dividiu o antes e o depois. Que ano que nós estamos? Depois de Cristo. Então, o ateu vai falar: eu estou em 2024 depois de Cristo. Compreende? Quem não crê em Cristo vai declarar: eu estou em 2024 depois de Cristo. E como as pessoas não conseguiram fazer com que fosse apagado tudo o que aconteceu, porque o que aconteceu, aconteceu, as evidências estão aí, é provado que ele veio, é provado que aconteceu, não é historinha, não é mentirinha, não é uma coisa, será uma lenda, não é uma história inventada, é real, está na história. E porque é real, então as pessoas começaram a contestar outras coisas, sempre com o intuito de trazer a dúvida sobre a salvação, né, que Jesus entregou para a nossa vida. E aí muitos, né, os muçulmanos, por exemplo, eles acreditam que Jesus não morreu. Jesus foi um profeta que veio e ele desmaiou
tiraram ele ainda vivo da cruz. E então, por isso é que depois eles falam que viram, por isso que ele desapareceu, por isso que ele saiu da onde ele foi ali sepultado, porque na verdade ele não morreu. As pessoas acreditam que muitos acreditam que Jesus desmaiou. Por isso que ele desapareceu de dentro daquele local. O que é ridículo. Ridículo porque um homem apenas não teria capacidade de mover aquela pedra. Mas muito mais ridículo, porque qualquer pessoa que entende de medicina sabe de fato que Jesus morreu por cada situação que ele passou. Por cada situação que ele viveu. E aí, eu quero falar para vocês, um médico que descreveu como ele imaginou que foi, através das dicas de como a Bíblia foi dando a ideia, e ele foi olhando de forma ali, de forma da medicina. Eu só mudei algumas palavras para que a gente pudesse compreender, e ele colocou de forma médica o que aconteceu de fato. E um dos jornais, isso que vai estar colocado aqui, ele escreveu isso baseado, inclusive, porque isso é a opinião médica. É a opinião médica. Então, isso foi tirado de um jornal super renomado dos Estados Unidos, médico. E aí, isso foi tirado, quer dizer, tem até um filme, não sei se vocês já assistiram. Um filme Em Defesa de Cristo. Em Defesa de Cristo. Você assistiu o filme? Esse filme é muito interessante, porque a ideia era provar que Jesus não existiu, ou que se existiu, ele não era Deus, era um homem comum, não morreu, não ressuscitou, ele desmaiou. E durante esse filme, este rapaz, esse advogado, essa pessoa que estava ali, querendo ganhar essa causa, ele procura, os cientistas, os médicos, para pegar ali, através dos médicos, razões para provar que Cristo não havia morrido. E ali eles falam impossível, porque é justamente baseado nesse estudo que saiu, e aí o filme usou essa realidade para poder falar impossível. Os médicos, todos os médicos sabem que Jesus de fato morreu. Isso é uma causa que não é discutível, E eu quero descrever aqui para vocês um pouquinho, um resumo do que ele falou, de como funcionou. E por que é importante a gente pensar nisso? Mesmo que isso não nos faça ficar assim, pensativos e doloridos. Porque quando a gente fala, Jesus morreu na cruz por nós, parece que isso é tão comum. A gente declarar Jesus morreu na cruz por nós, que eu falo isso normalmente. Sério que eu falo isso de uma forma normal? Eu deveria me quebrar cada vez que essa frase saísse da minha boca. Então, nós vamos ler aqui como que o médico, resumidamente, descreveu o que foi a crucificação de verdade. Amém, pessoal? Presta atenção. Jesus entrou em agonia no Getsemane, e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. Um relato sobre a morte de Cristo. O único evangelista que relata este fato é o médico Lucas, e o faz com precisão de um clínico. O suar sangue, ou hematidrose, é um fenômeno raríssimo e produzido em condições excepcionais para provocar
seguido de um imenso abatimento moral, de forma violenta, causando por uma profunda emoção, por um grande medo, o terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens, deve ter esmagado Jesus naquele momento. Tal tensão externa produziu o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sob as glândulas sudoríparas, e o sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele, e então escorre por todo o corpo até a terra. Conhecemos a farsa do processo preparado pelo Sinédrio hebraico. O envio de Jesus a Pilatos e o desempate entre o procurador romano e Herodes. Pilatos então cede e então ordena a flagelação de Jesus. Os soldados despojam Jesus e os prendem pelo pulso numa coluna do pátio. A flagelação se efetua com tiras de couro múltiplas, sobre as quais são fixadas bolinhas de chumbo e pequenos ossos em suas pontas. Os carrascos, provavelmente um de cada lado e diferente estatura, golpeiam com chibatadas a pele, já alterada por milhões de microscópicas hemorragias do suor de Jesus. A pele se dilacera e se rompe, o sangue espirra. A cada golpe, Jesus reage em um sobressalto de dor. As forças se esvaem, o suor frio lhe impregna a fronte. A cabeça gira em uma vertigem de náusea. Calafrios se correm ao longo das suas costas. Se não estivesse preso no alto pelos pulsos, cairia em sua própria poça de sangue. Se não tivesse de costas, poderia danificar algum órgão e antecipar sua própria morte. Mas o objetivo ali era fazê-lo sofrer. Depois veio o escárnio da coroação, com longos espinhos, mais duros do que os de acácia. Os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e aplicam sobre a sua cabeça para simularem a coroa. Os espinhos penetram o couro cabeludo, fazendo-o sangrar. E os cirurgiões sabem quanto sangra o couro cabeludo. Quem escreveu é um cirurgião, né? Que está escrevendo. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado à multidão feroz, o entrega para ser crucificado. Colocam sobre os ombros de Jesus a grande e pesada cruz, já com dores insuportáveis. Jesus caminha com os pés descalços em ruas de terrenos irregular da época, cheio de pedregulhos, ferindo os seus pés por completo. Os soldados puxam com as cordas. O percurso é cerca de 600 metros. Jesus, fatigado, arrasta um pé após o outro e frequentemente cai com os joelhos sobre os pedregulhos. E os ombros de Jesus cobertos de feridas, e cada vez que ele cai por terra, usava sua mão para segurar o seu peso, que se fere cada vez mais. Sobre o Calvário, tem início a crucificação. Os carrascos despojam o condenado, mas a sua túnica está colada nas chagas e tirá-la produz uma dor terrível. Quem já tirou uma atadura de gaze de uma grande ferida percebe do que se trata. A cada fio de tecido adere a carne viva. Ao levarem a sua túnica, se laceram as terminações nervosas
posta em descoberto pelas chagas. Os carrascos dão um puxão violento. Há um risco de toda aquela dor provocar uma síncope, mas ainda não é o fim. O sangue começa a escorrer. Jesus, deitado de costas, as suas chagas se incrustam de pé e pedregulhosos. Os soldados tomam as medidas. Os carrascos pegam um longo prego pontudo quadrado e apoiam-no sobre o pulso de Jesus com um golpe certeiro de martelo. O plantam e o rebatem sobre a madeira. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente. O nervo mediano foi lesado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado? Uma dor dilacerante, agudíssima, em que difundiu pelos dedos e espalhou pelos ombros, atingindo o cérebro. A dor mais insuportável que um homem pode provar, ou seja, aquela produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos. Provoca uma síncope e faz perder consciência, mas não em Jesus. O seu nervo é destruído só em parte. A lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. Quando o corpo for suspenso na cruz, o nervo se esticará fortemente como uma corda de violino esticado sobre a cravelha. A cada solavanco, a cada movimento, vibrará despertando dores dilacerantes. Um suplício que durará por 3 longas horas. O carrasco e seu ajudante empunham a extremidade da trava. Elevam Jesus, colocando-o primeiro sentado e depois em pé, consequentemente fazendo tombar para trás. Os ombros de Jesus esfregam dolorosamente sobre a madeira áspera. As pontas cortantes da grande coroa de espinhos penetram ainda mais seu crânio. A cabeça de Jesus inclina-se para a frente, uma vez que o diâmetro da coroa o impede de se apoiar na madeira. Cada vez que ele levanta a cabeça, começam pontadas agudas de dor. Pregam-lhe os pés. Ao meio-dia, Jesus tem sede. Não bebeu desde a tarde anterior. Seu corpo é uma máscara de sangue. A boca está semiaberta e o lado inferior começa a pender. A garganta seca, lhe queima, mas ele não pode engolir. Tem sede, mas não recebe água. Um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem em uma contração que vai se acentuando. Os deltoides, os bíceps esticados e levantados, os dedos se curvam. E como acontece com alguém ferido por tétano. A isto que os médicos chamam tetania, quando os sintomas se generalizam. Os músculos do abdômen se enrijecem em ondas imóveis. Em seguida, aqueles dentre as costelas, no pescoço e os respiratórios pelo peso do próprio corpo. A respiração se faz pouco a pouco mais curta. O ar entra em um sibilo, mas não consegue sair mais. Jesus respira com o ápice dos pulmões. Tem sede de ar, como um asmático em plena crise. Seu rosto pálido, pouco a pouco se torna vermelho. Depois se transforma numa violenta purpúrea. E enfim,
Jesus é envolvido pela asfixia. Os pulmões cheios de ar não podem mais esvaziar-se. A fronte está impregnada de suor, os olhos saem fora de órbita. Mas o que acontece? Lentamente, com um esforço sobre-humano, Jesus toma o ponto de apoio sobre o prego dos pés. Esforça-se a pequenos golpes e tenta, aliviando a tração dos braços enquanto seus pés são torturados pelo peso. Os músculos do tórax se distendem. A respiração torna-se ampla e profunda. Os pulmões se esvaziam e o rosto recupera a palidez inicial. Para que esse esforço? Porque Jesus quer falar: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Logo em seguida, o corpo começa a afrouxar-se de novo e a asfixia recomeça. Foram transmitidas ainda 7 frases pronunciadas por ele na cruz. Cada vez que ele quer falar, ele deverá elevar-se, tendo como apoio o prego dos pés. É inimaginável. Atraídas pelo sangue que ainda escorre e pelo coagulado, enxames de mosca zunem ao redor de seu corpo, mas ele não pode enxotá-las até que chegue um momento em que a dor e a falta de ar o leva à consumação. Consumação do sacrifício para nos salvar. E nunca mais pense na crucificação como um sacrifício, sem pensar no que um sacrifício de fato significaria vindo dele. Esse é Jesus, sabe? Mas aqui só tinha um erro, só teve um erro nessa história. A gente estuda, a gente vai descobrindo. Teve um erro aqui, falou que o que prendeu Jesus na cruz foram pregos, né? E na verdade não foi, né? Vocês sabem o que foi? O que foi? Nossos pecados. Vocês. O que prendeu Jesus na cruz naquele dia foi nossa, foi você. A única coisa que poderia prender Jesus era a gente. Os pregos não poderiam prender o Filho de Deus. Foi a gente. E em João 10 ele disse: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. E eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la, e esta ordem eu recebi do meu Pai. Aqueles cravos, aqueles pregos, jamais teriam condições de prender Jesus na cruz. O que prendeu ele na cruz foi a gente. Foi ele pensar na nossa salvação, de que nós estaríamos sendo livres do pecado. É só a gente. Era por eles, era por até pelas pessoas que estavam fazendo mal para ele. As pessoas estavam ali pensando em fazer mal, ele estava lá por estas pessoas. A palavra fala
23, 33, quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. E Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não fazem ideia do que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Não salvou os outros? Diziam. Salve-se a si mesmo, se é que é Cristo de Deus o escolhido. E os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre, e diziam: se és o rei dos reis dos judeus, salve-se a si mesmo. E havia uma descrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus, de forma irônica. Então, em todo o tempo onde Jesus estava ali, sendo ridicularizado, em todo o tempo em que Jesus ali estava, sendo ridicularizado, Jesus estava ali pensando em nós. Esse esforço que agora a gente sabe que ele precisou fazer para poder pedir ao Pai por nós, essa dor que ele sentiu só para fazer uma oração naquele momento por nós, ele sentiu dor para poder pedir ao Pai que nos perdoasse. Eu quero passar um vídeo para vocês. Quem poderia crer que era mesmo assim? Quem diria que Deus estava agindo? Ele não tinha beleza, nem formosura. Foi rejeitado e desprezado por todos.
suportou dores e sofrimentos terríveis. Nos recusamos a olhar nos olhos, a ouvir suas palavras. Porém, eram os nossos pecados que ele carregava. E nossas enfermidades tomou sobre si. Ele aceitou sofrer em nosso lugar. Pagando por nossos erros. Fomos redimidos pelo castigo que ele recebeu, pelas feridas que lhe foram infligidas. Estávamos condenados, mas ele assumiu toda a culpa. Não se justificou, nem abriu sua boca. Assim como um cordeiro fica mudo quando é levado ao sacrifício. Pelas nossas transgressões, ele foi morto. Consumado. Realmente, esses pregos que aqui representa, né, tão bem, esses pregos não poderiam segurar. Nós sim. O que você segura por Jesus? Qual luta você é capaz de enfrentar por Jesus? Por amor a Ele. Quais sacrifícios você está disposto a fazer? Esse foi o dele por nós. Nós seguramos Ele na cruz. O que você faz? O que você tem feito por Jesus? O que você pode segurar por amor a Ele? Ou será que você é a pessoa que, diante de uma perseguição, você cede? Diante de uma luta, você quer desistir? Algumas coisas não saem do seu jeito, da forma como você gostaria. Você quer bater o pé? Como uma criança que não sabe ainda de nada. O caráter de Jesus com a gente mostrou o amor dele por nós. E o nosso caráter para com ele.
Será que Jesus olha para a nossa vida e fala: valeu a pena? Eu fiquei naquela cruz por essa pessoa e valeu a pena, porque essa pessoa recebeu a salvação. Valeu a pena o meu sacrifício por essa pessoa? Ou será que ele olha para a sua vida e fala: essa pessoa não faz ideia do que ela está fazendo? Será que o Senhor olha para as suas atitudes e pensa: essa pessoa não faz ideia do que ela está fazendo? Porque é isso que aquela frase quer dizer quando ele fala: Senhor, essas pessoas não sabem o que faz. Na verdade, elas sabiam exatamente o que elas faziam, mas elas não tinham ideia do que aquilo que elas estavam fazendo significava. A gente sabe o que a gente faz. A gente sabe quando a gente nega o Senhor. A gente sabe quando a gente falha com Deus. A gente sabe das coisas que a gente faz. A gente sabe quando a gente não prioriza. Na verdade, a gente sabe. A gente só não faz ideia do que isso significa. Você não faz ideia do que é decepcionar a Jesus. Se você foi a razão que segurou ele na cruz, você foi a razão pela qual ele não desceu. Se você foi essa razão, olha para os seus atos agora. Você sabe o que você faz, mas eu acho que muitas vezes você não tem ideia daquilo que você faz, o mal que você está causando a Deus, você. A você. A gente precisa analisar a nossa vida. Toda Santa Ceia é um momento de análise. É um momento de análise. O que Jesus precisou para estar nessa cruz foi abrir mão do orgulho. Porque ele ouvia: se és filho de Deus, desce daí. O orgulho ficou na cruz ou lá embaixo? Lá embaixo, não chegou em Jesus o orgulho. O orgulho não estava com Jesus. Se o orgulho estivesse com Jesus, Jesus não teria feito o sacrifício por nós. O que você precisa abrir mão? Será que você precisa abrir mão do orgulho para se colocar na posição que você deve estar? Será que você deve abrir mão do egoísmo para ser a pessoa que Jesus sonhou que você fosse? Jesus sonhou com você. Jesus sonhou com cada detalhe seu. Cada detalhe. Ele sonhou que você seria feliz, que você viveria os propósitos dele, que você receberia a salvação dele. Você chama alguém que você não gosta para sua casa? Eu chamo quem eu amo. Eu chamo quem eu amo. Se eu não sou próxima, se eu não conheço aquela pessoa, se eu não gosto daquela pessoa tem um caráter que não compete com o meu, não está junto com o meu, aquela pessoa não é bem-vinda na minha casa. Não é simples assim? Jesus olha para você e fala: eu estou abrindo a porta da minha casa. Porque quando ele fez o sacrifício dele, o sacrifício simbolizou a porta do céu para você. O céu agora não vai ser só a morada dele. O céu agora também pode ser o quê? A sua morada, um lugar para você passar a eternidade. Mas o ser humano pensa que a sua vida
se resume nesta terra, nos poucos anos em que a gente pode ter nesta terra. Não. Jesus abriu a porta da casa dele para a gente. Isso significa que Ele ama a gente. Se Ele abriu a porta da casa dele para você, porque ao morrer na cruz foi isso que Ele fez. Ele abriu a porta do céu para você. Então é porque o quê? Ele não te ama. Quem é que ama pessoas? Agora você imagina você amar alguém e essa pessoa não te amar. Não estou falando só de relacionamentos homem e mulher, estou falando um todo. Imagina a mãe, cadê as mães aqui? Imagina a mãe, você amar o seu filho não te amar. Cadê os pais aqui? Imagina, pai, você amar o seu filho não te amar. Imagina, irmão, você amar o seu irmão não te amar. Você vai lá, prepara um banquete lindo na sua casa porque você ama aquela pessoa, e aquela pessoa simplesmente o quê? Não vai. Porque você pode abrir a porta da tua casa. E você vai abrir se você ama. Mas só vai entrar na tua casa aquele que também ama. Você está conseguindo entender? Jesus abriu a porta do céu para a gente. Mas a gente tem que querer entrar. Se a gente não amar, a gente não vai entrar. Para para pensar. Aqueles homens zombando de Jesus, que estavam ali todos emocionados, agindo na emoção, a multidão ali pressionando, a farsa, né? O sinédrio ali que era uma farsa, tudo ali pressionando, e eles estavam ali na emoção. Ó, estão rindo, vamos rir também. Estão xingando, vamos xingar também. Estão tirando sarro, vamos o quê? Tirar sarro também. Agindo todo mundo ali, ó, na emoção. Do jeito como a gente não pode agir na nossa vida. Você não pode ser assim. Porque na emoção você cede no pecado. O cristão não pode se emocionar. Ele não pode ver a emoção. O cristão ele tem que ver na realidade. Ele tem que olhar e falar, peraí, isso daí está errado. Errado é errado, mesmo que o fulano quer fazer. O certo é certo, mesmo se ninguém quer fazer. E fazer as suas escolhas. É sobre isso. É sobre escolher, porque Jesus escolheu. Quando Jesus aqui nessa palavra fala, meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida pelas ovelhas. Olha só, quando ele fala aqui, ó, ninguém tira a minha vida de mim. Ninguém conseguiria tirar a vida de Jesus. Repete, ninguém conseguiria tirar a vida de Jesus. Judas não conseguiria. Pilatos não conseguiria. Os sacerdotes não conseguiriam. Os soldados não conseguiriam. Ninguém conseguiria, gente. Ninguém tira a minha vida de mim. Eu a dou por minha própria vontade, por minha espontânea vontade. Eu a dou. Eu tenho autoridade para dá-la e para reclamá-la.
só. Jesus, ele não foi assassinado. Você entende? Ele se doou. Ele se doou por nós. Jesus não foi obrigado a morrer naquela cruz. Você tem que colocar isso na sua cabeça. Jesus não foi obrigado a morrer na cruz. Ele não foi obrigado. Foi uma decisão. A palavra fala que ele quis dar. Ele escolheu. Então o amor envolve o quê? Decisão. E a decisão de Jesus para a gente já foi tomada. E a nossa decisão para ele já foi tomada? Há mais. Engraçado que não teve a mais, né? Jesus não falou assim: olha, Deus, eu vou lá e vou salvar eles, mas eu não vou sofrer, porque, né? Na cruz, não. Peraí, vamos escolher outra coisa. Eu não posso estar dormindo e tranquilamente. Jesus colocou aqui alguns critérios para poder nos amar. Por que você coloca critério para amar Jesus? Por que para você ama Jesus se for do seu jeito? Você ama Jesus, mas eu acho isso, mas é assim. Você ama Jesus com critérios. Eu vou para a igreja, mas eu vou fazer isso. Não vou fazer aquilo. Eu acho que minha vida tem que ser assim. Tal coisa eu concordo, tal coisa eu não concordo. É o critério, Deus. Eu concordo com uma coisa aqui, mas tem outra coisa que eu não vou concordar aqui. Mas eu vou falar do seu nome, eu vou louvar. Eu vou pregar. Não. Ou é ou não. É. Ou é ou não é. Ou não é. Jesus não ficou no impasse. Senhor, eu vou, mas me leva de uma forma tranquila. Quando eu estiver dormindo, só me carrega para poder sentir. Não foi essa tranquilidade toda. Foi do jeito como tinha que ser. Porque era um sacrifício. E sacrifício exige sacrifício. E na sua vida servir a Jesus também vai exigir seu sacrifício. Também vai exigir. Mas você vai precisar aprender a se sacrificar. Você vai ter que ser a oferta que agrada a Deus. Se você for a oferta, se você for o sacrifício, os sacrifícios que você vai fazer aqui ao seu redor vai ser fácil. Você vai conseguir fazer, mesmo doendo, mas você vai conseguir, porque a sua vida é um sacrifício. Faça da sua vida um sacrifício para Deus. Não deixe o diabo te parar. Não deixe a perseguição te parar. Não deixe a angústia te parar, os problemas te parar, a ingratidão te parar. Não deixe. Porque Jesus, ele seguiu o caminho dele na cruz, com a ingratidão acontecendo, com a perseguição acontecendo, tudo ao mesmo tempo. Ele conseguiu, o amor dele venceu isso. O amor dele venceu. Se o teu amor não vence, é porque não é amor. É paixão. Paixão é algo passageiro. Amor permanece. Paixão é diferente de amor. Por exemplo, existe ex-marido e ex-mulher. Ele falou que me amava, depois começou a fazer coisas erradas. Aquele amor durou um período. Existe o amor de uma mãe com filho, por exemplo.
Já é um amor diferente, na maioria dos casos, né? Porque no final dos tempos até isso daí já virou. Até o amor da mãe já tem suas exceções, né? Mas vamos falar do comum, vamos falar aqui, né? Do normal. Existe ex-filho? Ah, aquele ali é meu ex-filho, é minha ex-mãe, meu ex-filho. Você tem um filho, ele vai ser o seu filho. Você está entendendo? Pô, mas presta bastante atenção. Nós precisamos colocar a nossa vida no Senhor. Incondicionalmente. Se não for incondicional, se for paixão, se for durar um tempinho, isso não é real. Ah, no primeiro amor está todo mundo, que fé! Passa um tempo, desse tempo vem a perseguição, o amor acaba. Vem as lutas, o amor acaba. Então, foi paixão. Você precisa amar, esse amor precisa ser incondicional, independente da condição. Você precisa amar o Senhor de forma incondicional. Ele é a pessoa que você precisa amar de forma incondicional. Não dá para ser de outro jeito. Você vai ter que tomar a sua decisão. Quem é que fez o propósito nessa semana? Você fez? Você que está na fé. Nós vamos participar da Santa Ceia. E a gente vai trazer a memória. Porque antes do Senhor Jesus passar por tudo isso que Ele passou, antes dele passar por tudo isso, Ele estava com os discípulos. Ele estava sentado, Ele já falava o que Ele ia fazer. E como homem de palavra, com dor sem dor, Ele fez o que Ele tinha aqui fazer. A gente fala tanta coisa para Deus, né? Deus, eu vou melhorar, Deus, eu vou mudar, Deus, eu vou me posicionar, Deus, eu vou dar bom testemunho, Deus, eu vou colocar o Senhor em primeiro lugar, Deus, eu será a prioridade da minha vida. A gente fala. Está na hora da gente cumprir. Jesus falou: eis aqui o meu corpo que vai ser entregue por amor de vós. Este aqui é o sangue da nova aliança. Jesus falou. Mas o que Ele falava de inteiro, aquilo que Ele falou, foi isso. Você fala. Talvez você já falou tanta coisa. Ah, Deus, eu te amo. Cumpre isso. Então vive os planos que Ele tem para você. Confia no amor dEle. Confia nesse amor. Você acha que alguém que seria capaz de passar por tudo isso aqui que a gente viu, que a gente leu, que foi só lindo, não foi a realidade, porque aconteceu foi muito pior. Mas você acha que uma pessoa que teria coragem de passar por tudo isso aqui, teria maus planos para a gente? Não tem nem lógica. Não tem nem lógica. Se a gente quer mal, a gente quer o melhor para os nossos filhos e Deus que é bom. Não tem lógica. Você consegue entender isso? Se você quer fazer deste momento ao momento do Senhor, porque o Senhor me ama, o Senhor morreu por mim, porque eu te amo, eu vou viver pelo Senhor. É um voto. Se você quer fazer esse voto, você vai passar por altar. Pegar a ceia, você que é batizado, você que não é batizado vai pegar a água. Você vai fazer este voto. O voto real. O voto real. O Senhor morreu por mim por amor. Por amor, eu vou viver por Senhor.
Será que você pode fazer esse voto? E se preciso for você morrer por ele também? A gente está no Brasil, a gente nem precisa morrer por ele. Mas tudo bem, porque às vezes a pessoa não consegue nem viver por ele como